Alentejo, terra do vagar e da planície vasta, onde a paisagem vai trocando de cor ao longo do ano. Outrora conhecida como o celeiro de Portugal, esta região ao sul do Rio Tejo é palco de uma biodiversidade única, onde se destaca o montado, a casa das mais diversas espécies de animais. Ovelhas, vacas e porcos convivem neste ecossistema de pastagens verdejantes no inverno e amarelas no verão, onde as azinheiras e os sobreiros são lufadas de ar fresco. A pecuária ganhou relevância na economia da região e as searas de trigo começaram a desaparecer na década de 90. Marcos Rebocho, pastor desde sempre, nascido e criado numa herdade perto da Serra de Valverde, conta que foi logo de pequenino que o pai o ensinou a gostar das ovelhas e a estimar a natureza. Eu fui criado na Moita do Gato, que é uma herdade que está aqui perto, ali na estrada de Valeira. Ao fim de uns anos, o meu pai arrendou a herdade. E então, ao arrendar a herdade, comprou por lá ovelhas. Tinha um irmão mais velho que eu e o meu irmão foi para a ajuda do pastor que o meu pai contratou. Eu era muito pegado ao meu irmão, muito pegado, éramos muito amigos. Comecei a ir com ele dormir às barracas, a campo. Aquilo era ajuda, tinha que se levantar cedo para ajudar o moral e ia fazer companhia. Ainda não andava à escola nem nada disso. Dormia com o irmão numa barraca junto aos animais e, aos 10 anos, ficou responsável por um rebanho de 500 ovelhas. Ao fim de 3 anos, mais ou menos, o pastor foi-se embora. Arranjou outra vida, foi-se embora. Naquela altura foi a altura do 25 de Abril. Pastores onde é que estavam não havia. Eu não gostava da escola, infelizmente, tinha esta coisa. E então assumi o rebanho. Dormia a campo, guardava a seara, guardava tudo, as tremas, tudo. De noite com elas e de dia. No outro ano a seguir, o meu pai também se achava um bocadinho alcaçado, consegui arranjar um pastor e foi para lá, para pastor, e eu fiquei em ajuda desse senhor. Já ia dormir mais a casa, mas dava-lhe as férias, dava-lhe as folgas, sozinha à mesma, fazia essas partes. Quando era preciso termos os rebanhos divididos, eu tomava conta do rebanho, o senhor tomava conta do outro, mas foi vamos lá, o melhor professor que eu tive foi esse senhor. Quando chegou à herdade do Barrocal, há 26 anos, o efetivo era de 1.500 ovelhas e atualmente tem 3.000. Graças à sua experiência e ao gosto que sente pelos animais, foi possível ganhar escala. Quando para cá vim, éramos 3 pastores. Cada pastor mais ou menos tinha um rebanho de 500 ovelhas, que era o que estava mais ou menos estabelecido, do moral dar conta de 500 ovelhas com ajuda. Fiz aqui umas modificações, disse ao senhor e os senhores concordaram, porque não havia aqui bardo nenhum, não havia aqui nada. E a gente, com as condições que começámos a ter muito mais borregos, e o senhor ensinou-se. Depois também mudou a exploração dele, que ele semeava trigo e girassol, e modificou, pôs só pecuária. E então aumentou as ovelhas e aumentou também as vacas. Os tempos mudaram e Marcos Rebocho já não dorme junto ao rebanho. Com um maneio mais exigente e dificuldade em encontrar pastores, os cães continuam a ser uma grande ajuda e as afiliações acontecem 3 vezes ao ano. E agora é a afiliação de março, que é uma afiliação, vamos lá, mais suave.
faz melhor pastagem, dias maiores, os animais têm mais carência que os filhos, aceitam-nos melhor, leva-se a coisa um bocadinho melhor. Mas nunca há descanso, porque a gente temos estas, estão a parir, mas temos as outras para ir dar a volta. Umas vezes eu, outras vezes os meus colegas, né? Temos que ir ver onde é que elas andam, como é que andam, se precisa se há alguma doente, se há alguma coisa para se tratar. E pronto, a gente tem que estar sempre em movimento. Isto não há descanso. Atualmente é complicado encontrar mão de obra para os trabalhos do campo. Mais do que uma profissão, ser pastor é um modo de vida que, quando se gosta, não custa. É muito difícil arranjar-se uma pessoa que diga assim, eu gosto. Porque se a pessoa disser eu gosto e que gosta, a pessoa toma logo atenção àquilo que a gente faz e a gente ensina-os e eles aprendem. Porque era assim que me aconteceu com os pastores. Eles ensinavam-me e eu aprendia e outras coisas aprendia sozinho porque gostava. E a gente toma atenção aos animais, ao comportamento deles e vai vendo e vai aprendendo, que elas também ensinam a gente. E isto é uma vocação como outra qualquer. Por vezes, há borregos que ficam sem mãe e é necessário que mamem noutra ovelha. Para que esta não estranhe, Marcos Rebocho usa a técnica do casaco. O animal para o filho e gosta do filho, né? O filho vem morto ou quase morto e depois acaba por morrer e ela lambe-o, fica com o cheiro do filho. A gente ao despir a pele do animal, portanto faço assim uma aberturazinha assim por a goela e depois vou puxando e vou desagarrando, deixo com umas manguinhas e ali embaixo, lá nas perninhas também, e tiro a pele toda inteiro. Já fazia. E depois visto o outro borrego, que é para deitar a ovelha, naquela pele, e depois ligo-lhe aqui uns cortelinhos, ali ao pescoço para a pele não abrir nem saltar. Passo a cabeça do borrego por água, para perder o cheiro que ele tem da outra mãe. E depois passo ali por ela, ali por as partes que ela tem mais sujas com sangue, e fica com o cheiro dela, e ela fica a aceitar como fosse o filho. Mas Marcos Rebocho nunca se imaginou fazer outra coisa. Cuidar de um rebanho sempre foi a sua vida. A natureza requer equilíbrio. Marcos Rebocho gostaria que as pessoas conhecessem o trabalho do campo, para lhe darem o valor que merece. Isto é a natureza que está há milhares de anos. Os animais foram dados para nos servir e nós servi-los a eles. Acho que as pessoas não dão valor porque não conhecem. Porque se as pessoas conhecessem o esforço que a gente faz, quando eles falam no bem-estar animal, haverá alguém que goste mais do bem-estar animal que gosta um pastor que seja pastor.